Olha o ponto que chegou a política brasileira. Eu tenho vergonha de conversar com um amigo meu americano e ter que mostrar ou explicar aquela cena patética de ontem. Aliás, explicar todo o contexto político patético do Brasil atualmente. A política brasileira ela nunca foi séria, mas cada ano que passa, cada eleição que passa, ela se torna mais ridícula. E sim, meus amigos de outros países, não só da América do Sul, mas principalmente dos Estados Unidos, eles têm muita curiosidade sobre a política brasileira, sobre os memes, sobre as coisas que eles veem na internet, eles vêm me perguntar. Eu fico constrangido, porque eu não tenho síndrome de vira-lata, eu me sinto uma pessoa séria, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento para falar sobre diversos assuntos, principalmente quando se trata de política e economia. Mas a verdade é que o Brasil não é um país sério, que os Estados Unidos estão num patamar muito superior quando a gente fala de política, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de seriedade. O brasileiro ele tem incapacidade de levar algumas coisas a sério. E é ridículo ver que muitos brasileiros acham engraçado tudo isso que eles estão vendo, que muitos brasileiros sim vão votar em Datena, vão votar em Pablo Marçal, vão votar em comunistas como Boulos, vão votar em pessoas estúpidas como uma Tabata, e ver que esse é o nível do debate pela principal prefeitura do país, pela cidade mais rica do nosso país, a cidade mais importante, seria o comemoração econômico do nosso país. Absolutamente patético. Eu quero trocar essa ideia com vocês. Vem comigo pro vídeo. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena? Não! Nossos comerciais. Banditinho do caralho! Sou madeirada! Minha sogra morreu, bandido! Já dessa concentração! Você me mandou o WhatsApp, vagabundo! Você me mandou o WhatsApp pedindo perdão, seu palhaço! Filho da puta! Isso é mentira, seu covarde! Você matou minha sogra! Seu covarde, filho da puta! Covarde! Seu ditador! Ditador! Você quer ser prefeito? Chega, seu caralho! Chega, seu ditador! Mas me tirou da cadeira? Senta na cadeira e chega! Não, senta na cadeira e chega! Chega! Foi isso que aconteceu ontem no debate. Eu acho que comentar esse tipo de coisa é redundante. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se vocês observarem, o Pablo Marçal ele está nitidamente provocando o Datena, já na esperança de que o Datena perca a calma e vá para cima dele. Ele consegue o que quer, o Datena estupidamente vai para cima do Pablo Marçal e dá uma cadeirada nele. Não existe debate de ideias nenhuma, você não é homem, você queria me dar um tapa na cara e você não deu, e o Datena vai para cima dele, desequilibradamente. Depois o próprio Pablo Marçal também perde a calma e vai para cima do Datena. Aquela cena patética. Coitada, a Marina Helena sai quase que fugida ali da situação. Logo depois tem essa cena aqui ridícula do Pablo Marçal indo embora de ambulância, que pra mim é um grande de um teatro, de um marketing, pra poder chamar a atenção. É o trânsito, já tá resolvendo. Tá tudo bem, né? É isso, uma coisa assim, Tabajaras produção hollywoodiana de comédia besterol. Uma coisa absolutamente patética, isso tudo às custas de dinheiro público. Eu não sei se vocês sabem, mas é gasto muito dinheiro nessas eleições. São bilhões de reais de fundo eleitoral, de segurança, de urnas, todo o processo, né, que envolve o TSE aí para promover as eleições, para a gente ver esses idiotas protagonizando cenas como essa, com o nosso dinheiro, com a nossa audiência. Mas o que mais me assusta e que é importante a gente conversar aqui é ver que existem pessoas que vão votar nessas pessoas. Pessoas batendo palma para malucos como Pablo Marçal. É claro que ele é inteligente, é claro que ele é um ótimo marqueteiro, mas vocês já viram as propostas do Pablo Marçal? Vocês já viram o plano de governo do Pablo Marçal? Vocês já viram toda a trajetória, a perspectiva do Pablo Marçal? Vocês já viram eu falando sobre como o Pablo Marçal agiu na campanha do Bolsonaro no final de 2022? Todos os absurdos que o Pablo Marçal fez. Gente, ele roubou o grupo do Telegram do Bolsonaro para começar a vender curso dele. O cara é asqueroso, ele é ridículo, ele é desleal.
Não só ele ficou babando o ovo do Bolsonaro para poder participar da campanha e apoiar o Bolsonaro, sem o Bolsonaro pedir, ele procurou o Bolsonaro, como depois ele saiu falando mal do Bolsonaro, que deu oportunidade para ele, permitiu que ele apoiasse o Bolsonaro. Uma coisa assim também completamente desleal. Eu poderia citar várias outras coisas aqui, como uma vez que o Pablo Marçal levou um grupo de pessoas para escalar uma montanha, teve uma tempestade, ficou todo mundo preso lá e o corpo de bombeiro teve que resgatar todo mundo, porque ele não tinha conhecimento sobre o clima da montanha que ele ia escalar, e as pessoas ficaram lá presas na tempestade. Eu posso falar aqui a respeito do cara que morreu também, que era um funcionário dele. Enfim, tem uma série de coisas que eu posso falar, como outras coisas patéticas que ele inventa, que as pessoas batem palma. Mas é muito triste, no final, ver que o povo brasileiro, as pessoas aqui no Brasil, elas gostam do entretenimento. As pessoas no Brasil elas são viciadas em entretenimento. O brasileiro tem uma resiliência bonita de conseguir brincar com tudo, fazer piada da própria desgraça, da própria dificuldade, e assim ir vivendo feliz apesar dos pesares. Entretanto, o brasileiro é viciado em entretenimento. O brasileiro ele não consegue fazer coisas sérias, ele não consegue levar as coisas a sério. Quantas pessoas você conhece que param para ler um plano de governo dos candidatos que elas realmente gostam ou dizem apoiar? Quantas pessoas param para sequer ver quais são os candidatos à prefeitura da cidade dela? Quantas pessoas sabem qual é o verdadeiro papel de um prefeito e de um vereador? Porque, como eu já falei outras vezes, a eleição municipal para prefeito e vereador, ela não tem cunho ideológico de discutir causa LGBT, de segurança pública, de economia comunista ou capitalista, etc. Isso não está no cabimento, não há força política para um prefeito ou para um vereador discutir esse tipo de coisa. É claro que você vai evitar votar em pessoas que têm ideologias diferentes, mas esse não é o foco do debate municipal. As pessoas precisam compreender algumas coisas. Ensino médio, universidades, isso não está na competência municipal. O prefeito não tem nada a ver com isso. Quem vai controlar isso é o governo do estado, o governo federal. Então, o brasileiro ele não se preocupa nem em estudar o básico, a defender e debater as ideias corretas. O brasileiro está perdido sempre no entretenimento. Tem muita gente que nem é de São Paulo e está super engajado com a prefeitura de São Paulo e não sabe nem quais são os candidatos da sua própria cidade. Por quê? Porque a pessoa não está preocupada com a política de fato. Ela está preocupada com a cidade dela de fato, com ter um candidato sério de fato. Ela está preocupada com o entretenimento. A política de 2013 para cá, ela se tornou entretenimento, como um futebol. Só que o futebol ele pega mais os homens, né? Pega uma fatia específica da população e existem muitos times por todo o país. Agora não, a política não. Ela forma meio que 2, 3, 4 times no máximo, e um entretenimento geral que une homens, mulheres, jovens, adultos e vira essa farra toda. Mas a verdade é essa, que a política no Brasil se tornou entretenimento. Isso é um fenômeno natural, o que chamam de polarização não é ruim, mas esse fenômeno do política como entretenimento é ruim, porque o brasileiro ele não leva a sério. Quando você vê um americano discutindo política, você vê uma grande noção de entendimento por ambas as partes, seja democrata ou seja republicano, né? Ou seja de direita ou de esquerda, mesmo que seja libertário. Você vê um nível de entendimento político e econômico muito grande. Ele sabe o que ele precisa, o que está faltando, quais são as propostas do candidato dele, quais são os candidatos que ele tem para votar, o que ele prefere um e contesta em outro. Mas quando você vê brasileiros debatendo, você vê um nível de razoabilidade razoabilidade não seria a palavra, né? Você vê um nível de profundidade quase nenhum no debate. Você vê puro entretenimento, ofensas baratas. Parece que realmente é alguma coisa só para tirar algum tédio ali que tá dentro do brasileiro. Isso é lamentável. É lamentável ver pessoas que vão votar no Pablo Marçal, que vão votar no Datena, que vão votar na Tabata Amaral, que vão votar no Boulos. Eu já acho que é algo que já acontece há muito tempo, que são pessoas oportunistas, pessoas viciadas em viver às custas do Estado e pessoas também de mau caráter que vão ali. Tem os jovens também iludidos com aquela coisa linda do socialismo, que vai salvar o mundo e vai ter dinheiro para todo mundo, aquelas coisas imbecis todas que a gente já sabe. Mas pessoas adultas, pessoas que eu não esperava, estão aí batendo palma para Pablo Marçal, batendo palma para esse teatro todo, para essa palhaçada toda, para um cara que sequer pode-se dizer que é de direita, porque, na minha opinião, não é. Se você olhar as políticas econômicas dele, como criação do Uber estatal, não dá pra dizer que esse cara é conservador, não dá pra dizer que esse cara é liberal, não dá pra dizer que esse cara é libertário, não dá pra dizer que esse cara é de direita, né? Pra dizer que ele é um louco, lunático, que tá prometendo coisas absurdas, sem viabilidade econômica e falando erros crassos também na hora de criticar empresas como a Uber.
Mas é isso, por esse vídeo é só, não quero me aprofundar, eu só queria fazer esse desabafo, é lamentável. Mantenho aqui minha opinião de antes. Eu creio no segundo turno entre Boulos e Nunes e creio numa vitória do Nunes. Eu acho que dentre todas as opções é a melhor opção para São Paulo, falando da Prefeitura de São Paulo. Eu votaria na Maria Helena no primeiro turno. Infelizmente ela não vai para o segundo, mas a gente dá força para ela. No segundo turno, se o Nunes for com o Boulos, Nunes. Se o Nunes for com o Marçal, Nunes. Se for o Marçal com o Boulos, infelizmente tem que votar no maluco do Marçal, aí realmente não tem jeito. Mas isso é uma perspectiva do segundo turno que ainda não aconteceu. Por esse vídeo é só. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.